Hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. Bom dia, alunos. Bom dia a você que está vendo esse vídeo. Bem-vindos à primeira aula de matemática do ano letivo de 2021. Nossa primeira aula do 8º ano. Mas você que não é do 8º ano também pode assistir, porque essa aula é uma retomada, é uma revisão. Então, serve também para alunos do 6º ano e 7º ano. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre os números naturais. Os primeiros números que a gente tem contato na escola. E os números naturais, a gente tem contato com eles desde o prezinho. A gente consegue ter contato visual com eles. E aí a professora ela já vai ensinando a relacionar o número, o símbolo do número, com o que ele representa. Os números naturais, eles são organizados, então, por isso que a gente fala conjunto dos números naturais. O símbolo do conjunto dos naturais é n. Então, se eu for organizar o conjunto dos números naturais, eu vou colocar o n, sinal de igual, eu vou abrir uma chave aqui, e o primeiro número do conjunto dos números naturais, eu vou colocar 0. Então, 0, e aí a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, e esse conjunto ele é infinito, então 6, 7, 8, vai até o infinito. E aí eu coloco 3 pontinhos e fecho a chave. Para mim simbolizar então o conjunto dos números naturais, é assim que a gente escreve, é assim que vocês já viram isso, é um conteúdo básico de 6º ano. O foco da nossa aula vai ser as 4 operações. Eu vou falar de adição, subtração, multiplicação e divisão. Potenciação e radiciação é um assunto mais para frente. Então eu vou começar com um exemplo. Exemplo 1. Escrevendo 6 números diferentes, sem repetir, com os algarismos 3, 2 e 5, qual será a soma desses números? Vamos entender uma coisa. Algarismo são símbolos. Então, 3, 2 e 5, se eu disser que eles são algarismo, eles não têm sentido nenhum. Então, a diferença de algarismo e número é que o algarismo é só o símbolo, é só como a gente escreve. Quando o 3 passa a ser número, é quando ele faz sentido. Então, eu posso colocar 3 carros. Então, eu estou contando os carros. 2 reais é uma quantidade, então eu estou usando o 2 virou número. Certo? Então, essa é a diferença de algarismo e número. Então, com os algarismos 3, 2 e 5, o que eu vou fazer? Sem repetir. Está pedindo para eu escrever 6 números. Então, eu vou escrever 6 números com esses 3 algarismos. Esse tipo de exercício a gente faz assim, ó. Eu vou pegar o menor, que vai ser o 2. Então, 2, eu vou escrever um número com 3 algarismos. Então, vai ficar 2, eu vou colocar o 3 e o 5. Então, eu escrevi o número 235. Ainda com o 2, eu posso escrever o número 253, sem repetir. Dessa forma, eu só consigo fazer esses 2 números com o algarismo 2 na frente. Então, ó, agora eu vou pegar o 3. 3, 2, 5. Eu fiz o número 325. E eu vou pegar o 3 de novo. 3, 5 e 2. Então, eu escrevi o número 352. Com o 5, eu pego o 5, o 2 e o 3, eu fiz o 523, e agora 5, 3 e 2, o número 532. O exercício está pedindo, escrevendo 6 números diferentes, estão vendo que todos diferentes, sem repetir algarismo, não repetir nenhum. Qual é a soma? Soma em matemática é a nossa operação de adição, nossa famosa continha de mais. Então o que eu vou fazer? Vou somar tudo. Para ficar fácil, eu vou somar de 2 em 2 grupos. Prestar bem atenção que tem aluno, e às vezes quer fazer correndo, colocam os números fora de ordem. Como eu tenho 3 algarismos, então a ordem está certa, cada um debaixo do outro. Mas cuidado na operação de adição. Sempre um número debaixo do outro, para não se perder. Somando aqui, ó, 5 mais 3 vai dar 8, 3 mais 5 vai dar 8, e 2 mais 2 vai dar 4. Aqui na segunda, 5 mais 2, 7,
2 mais 5, 7. 3 mais 3, 6. E na última aqui, 3 mais 2, 5. 2 mais 3, 5. E 5 mais 5, 10. Está pedindo então qual é a soma de todos os números. Eu vou pegar então o maior. O maior número, 1055. Vou escrever ele aqui, ó. 1055. Mais 677. Aqui vem o que eu falei, ó. 6 debaixo do 0, 7 debaixo do 5 e o outro 7 debaixo do outro 5. E o último número, 488. Passo um tracinho e agora eu somo. 5 mais 7 vai dar 12. 12 mais 8, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu vou deixar o 0. Cuidado aqui também, tá? Se eu tenho o número 20 ou um número de 2 algarismos, fica o último e sobe o outro número. Então 5 mais 2 que subiu 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 8, 22. Então eu deixo 2, sobe 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 6, 8. E 8 mais 4, 12. Deixa 2, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, o resultado será 2.220. Uma soma, uma adição feita em várias partes. Vamos para o exemplo 2 agora. Exemplo 2. Maria tinha R$ 138,00 e gastou 92. Ela pretende pagar R$ 38,00 para João. Toda vez que a gente for fazer exercício e for um problema de matemática, a gente sempre lê com bastante atenção. Então, de novo, ó, Maria tinha R$ 138,00. Ela gastou R$ 92,00. Em matemática, se eu gastei, a operação que eu vou usar vai ser subtração. Eu estou tirando do valor que eu tinha, eu gastei. Se eu gastei, então eu vou subtrair de 138. Tenho duas perguntas. A primeira, depois do gasto, com quantos reais ela ficou? Então vamos fazer aqui nessa folha aqui, ó. Então vai ficar 138 menos 92. Passo o traço. Lembrar então sempre da ordem dos números. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena se tiver. Cuidado nessa ordem aqui, porque tem aluno que faz correndo e se perde nessa parte. Eu começo perguntando, 2 para chegar no 8, pode? Pode. Então 2 para chegar no 8 vai faltar 6. 9 para chegar no 3. 9 não pode chegar no 3. Então o que eu faço? Eu vou emprestar o 1 aqui, ó. E esse 3 vai virar 13. Agora dá. 9 dá para chegar no 13? Dá para chegar. 9, 10, 11, 12, 13. 4. Aquele 1 que eu emprestei eu devolvo aqui embaixo. 1 para chegar no 1, 0. Então vai ficar 0 aqui. Na hora da resposta não precisa colocar esse 0 não, tá? Então é só 46. Se a gente está falando de dinheiro, eu estou falando então que sobrou aqui, ó. Depois do gasto, com quantos reais ela ficou? Ela ficou então, resposta, R$46. Aí eu coloco o símbolo de dinheiro, R$46 aqui. E aí eu escrevo 46,00, porque a gente está num problema de matemática, ó. Então tem que ser respondido desse jeito aqui. A pergunta B. Para pagar João, faltou ou sobrou dinheiro? Quanto? Voltando lá na pergunta, ela pretende pagar R$ 38,00 para João. E aí na pergunta B fala, faltou ou sobrou dinheiro? Bom, se sobrou R$46,00 e ela vai pagar 38 para ele, então a gente tem que fazer outro cálculo. Então eu vou pegar aqui, ó, 46 menos 38. 8 pode chegar no 6? Não, porque o 6 é menor. Então eu vou emprestar 1 para o 6. Ele virou 16. 8 para chegar no 16, falta 8. O 1 que eu emprestei lá em cima, eu devolvo aqui embaixo. E aqui embaixo eu somo. Lá em cima eu junto. Tá? Lá em cima eu junto e aí, juntando o 1 e o 6, vira 16. Quando eu devolvo, eu não vou juntar, eu vou somar.
tem aluno que tem dificuldade nessa parte da subtração. Então, de novo, 8 para chegar no 6 não posso. Então, eu empresto o número 1 aqui. Quando eu empresto esse número 1, eu junto os dois. Aí o 6 passa a ser 16. Aí sim, 8 para 16, falta 8. Aí agora, o 1 que eu emprestei eu devolvo aqui embaixo. Quando eu devolvo, eu somo. Toda vez que eu devolvo o número, eu somo aqui na parte de baixo. 3 mais 1, 4. 4 para chegar no 4, 0. Voltando na pergunta, para pagar João, faltou ou sobrou dinheiro? Resposta: sobrou. Quanto? Sobrou R$8. Certo? Então, essa é a nossa conta o nosso cálculo da subtração. Agora eu vou passar para a multiplicação. Exemplo número 3. Deixa eu só pegar essa folha aqui para a gente fazer os cálculos. Exemplo número 3. Ana coleciona selos. Ela tem 5 folhas com 12 selos cada uma. 4 folhas com 5 selos cada uma e mais 3 selos em outra folha. Quantos selos ela tem ao todo? Aqui, gente, é uma operação de... Aqui é uma multiplicação. Posso trabalhar a multiplicação aqui. Se ela tem 5 folhas, cada folha tem 12 selos, o que eu faço aqui, ó? Vai ficar 5 vezes 12. Isso é igual 5 vezes 2, 10. Vai 1 aqui, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ela tem, então, 60 selos. Agora ela tem, na outra parte, ela tem 4 folhas com 5 selos. Então, ela tem 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Mais 3 selos em outra folha. Quer dizer que em uma folha ela tem 3 selos. Então, 1 vezes 3, logicamente, dá 3. Pergunta quantos selos ela tem ao todo. Aí eu passo um traço aqui. 0 mais 0 mais 3 vai dar 3. 6 mais 2, 8. Ou seja, ela tem 83 selos. Tá bem básico essa parte da nossa aula, porque a gente vai voltar, tá fazendo uma retomada, e são exercícios mais simples, para a gente ir começando aos poucos. Agora eu vou para o meu exemplo 4. Vou trabalhar a divisão agora. Qual é o resultado da divisão 912 por 38? A parte da divisão é a parte que mais os alunos têm bastante dificuldade. E eu já coloquei de exemplo 2 algarismos aqui na chave, que a gente vai colocar na chave. Então, tentem entender o que eu estou falando. Como a aula está em vídeo, volta depois o vídeo, vai assistindo com bastante atenção. O que não entendeu, volta depois, certo? Vamos lá então. Ó, qual é o resultado da divisão 912 por 38? Então, eu vou pegar a divisão, ó, 912 dividido por 38. Então, é assim que a gente monta. Toda vez que eu começo uma divisão, eu pergunto, 9 pode dividir por 38? Não, porque ele é menor. Então, nunca um número menor pode ser dividido por um número maior no começo do cálculo aqui, tá? Então, o que a gente faz? A gente puxa o 1 aqui, ó. Então, agora eu tenho 91. 91 pode dividir por 38? Pode, porque ele é maior. Aí vem umas dicas que a gente faz quando um aluno não consegue ou quando uma pessoa não consegue fazer divisão na mão. Então, ó, de novo, 9 não pode, eu puxei o 1, 91. 91 pode dividir por 38? Pode. Vocês têm que entender que a divisão também ela é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, eu preciso multiplicar um número por 38 que chegue perto de 91. Então aqui, ó, eu vou achar um número aqui que vezes 38 chega perto de 91. Toda vez que a gente fala de multiplicação, a gente tem que lembrar da tabuada. Então eu vou pegar então a tabuada do 38. Ah, professor, mas eu não sei a tabuada do 38.
Tabuada do 38 a gente faz do lado aqui, ó. Não dá para saber de cabeça. A gente tem que fazer cálculo e praticar. Então, ó, 38 vezes 1, 38. 38 vezes 2, aí agora, 38 vezes 2, a gente coloca aqui, ó, do lado, 38 vezes 2, ó. Podem rabiscar o caderno quantas vezes você quiser, tá? Matemática é assim, a gente tem que ficar fazendo cálculos e cálculos e não pode ter preguiça, e não pode ter medo também, não. 2 vezes 8, 16, deixa o 6, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1 que subiu, 7. Ou seja, 38 vezes 2, 76. Eu preciso do 91. Então eu vou mais uma. 38 vezes 3. Do lado aqui, ó. 38 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Deixo 4. Sobe 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2 que subiu, 9, 10, 11. 114. O que aconteceu? Passou. Eu preciso de um número perto de 91 e não passe de 91. Quer dizer que o vezes 3 é 114, então 3 não. Vou usar quem? Vou usar o 2 aqui, ó. Então é ele que eu vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 38 dá 76. Então, ó, eu venho aqui, ó, uma continha de menos aqui e eu vou colocar o 76 aqui. Lembrar sempre, hein? Cada número debaixo, um debaixo do outro. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Unidade porque eu estou trabalhando com 91. Então, 76, o 6 debaixo do 1 e o 7 debaixo do 9. Subtração. 6 para chegar no 1 não pode. Vou emprestar 1. Esse 1 virou 11 agora. 6 para chegar no 11, 5. O 1 que eu emprestei, lembrar daquela regrinha, devolve aqui embaixo e aqui embaixo eu somo. 7 mais 1, 8. 8 para chegar no 9, falta 1. E aí aquele 2 eu vou descer ele aqui, ó. Então agora ficou 152. Tabuada do 38. Então o que eu vou fazer? Se vezes 3 deu 114, vamos tentar. Está longe do 152? Vamos pegar 38 vezes 4. E aí eu faço aqui embaixo, ó. 38 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Eu deixo 2, sobe 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3 que subiu, 12. 13, 14, 15. 152 é o número que eu estou procurando. Ou seja, 38 vezes 4 dá 152. Colocando aqui o 4, ó. 4 vezes 38, 152. Para 152, ó, vamos colocar um menos aqui. Não precisa disso não, tá? Porque dá exato, então. Mas só para vocês entenderem. 4 vezes 38, 152, menos 152, resto 0. É uma divisão exata. Certo? Tudo bem, então, até aqui. Se não entendeu, volta o vídeo. Qualquer coisa eu tô no grupo, pode perguntar. E essa, então, nossa primeira aula, uma aula mais básica, só para a gente começar nossos primeiros passos do nosso 8º ano com números naturais. Então, de novo, números naturais são números que servem para a gente fazer contagem, para quantificar alguma coisa, para a gente trabalhar com dinheiro. E o foco hoje foi as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou passar uma lista de exercício agora para vocês fazerem e na próxima aula eu faço um vídeo corrigindo.